Oi gente, tudo bem aí? O nosso caso de hoje é sobre o serial killer do Maranhão, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Ele foi condenado a 580 anos de prisão pela morte de 28 meninos. Francisco nasceu em 65 no Maranhão. Até os 4 anos, ele foi criado pela mãe e pelo pai, junto com mais 3 irmãos. Quando ele fez 4 anos, a mãe dele abandonou a família, deixando os filhos e ele somente a cuidado do pai. Só que depois de 2 anos, o pai também abandonou a família e entregou ele e os irmãos aos cuidados da avó. Eu acho que é a avó paterna, não tenho essa informação. Segundo Francisco, a avó era bastante brava, rude e batia bastante neles de vara. Ela achava que assim ela daria uma boa educação, segundo o que o Francisco falou. Ele também vendia pães e bolos para ajudar na renda da família. Outra informação que Francisco deu em entrevista é que ele foi abusado sexualmente por um funcionário. Não era funcionário, acho que era um senhor que trabalhava na casa da avó, talvez fazendo serviços gerais, não tenho essa informação também. Mas era um homem que trabalhava dentro da casa. Ele disse que foi abusado sexualmente. Todo serial killer, todas essas pessoas que cometem esses crimes absurdos, sempre tem uma história triste para contar. Geralmente a infância deles era de tortura, abuso mental, físico, todos eles contam a mesma história. Não sei se é verdade ou não, só sei que todos eles dizem isso, como se fosse uma forma de justificar o que eles fizeram. Eu fiz tal coisa porque eu passei por isso. Todo serial killer diz isso. Eu não lembro de nenhum caso que tenha tido uma vida normal. Então, sobre a juventude dele e a infância, é só isso que se sabe. Não se tem muita informação. A adolescência não tem nenhuma informação. O que se sabe depois é que ele casou, teve 2 filhas, ele era garimpeiro no Maranhão e depois ele virou mecânico de bicicleta. Sem delongas, vamos direto ao caso. As mortes no Maranhão começaram em 97, mas foi só em 2000 que a polícia realmente começou a se movimentar para descobrir quem era o assassino, porque a polícia não acreditava, coisa que é bastante normal, que fosse um assassino em série. Meninos sumiam desde 97, mas nunca relacionaram as mortes em si. Até porque era numa região carente, numa região mais humilde, e essas famílias alegam que por isso a polícia não tomou nenhuma atitude mais efetiva no início. Só depois, com a pressão da sociedade, das famílias e até da OEA, Organização dos Estados Americanos, interferir, pedindo providências para o governo brasileiro, para as autoridades brasileiras, que a polícia realmente começou as investigações de fato. E depois de algum tempo, eles entenderam que se tratava de um serial killer. Então, se as mães e as ONGs, até internacionais, não tivessem metido pressão e não tivessem feito o que fizeram, talvez demorasse mais anos para a polícia investigar de verdade. Isso é o que eu li e assisti em documentários e reportagens, e principalmente o que as famílias das vítimas contam. Como eu disse, foi só em 2000 que começou a clarear, começou a se buscar o assassino em si e começou a ter alguma pista, porque até então a polícia não tinha pista de nada. Por que em 2000? Porque em 2000 Francisco matou um adolescente e essa mãe saiu na rua com a foto do filho, à procura do filho. Ela batia nas casas, ela perguntava se tinham visto o filho dela e ela bateu na casa do Francisco. O Francisco disse que nunca tinha visto, que não conhecia, não sabia quem era. E essa mãe relata, isso é o que ela diz, que naquele exato momento ela sentiu algo ruim.
um sentimento, algo muito forte dentro dela, dizendo que ele era o assassino. Não me perguntem por quê, eu só estou relatando o que ela falou. Ela sentiu ali que era ele. Como ela sentiu alguma coisa nele, ela pediu um copo d'água nesse dia que ela foi com a foto do filho. E ele disse que não tinha água, que já estavam saindo e ele não tinha água para dar para ela. E ela viu um pote com água no chão. Então ela sabia que ele tinha água. Ali então foi a certeza que ela teve que Francisco era o responsável. Eu não sei se isso aí é coisa de mãe, ela sentiu isso, ela enxergou isso. É uma curiosidade até, né? Porque do nada ela chegou na frente dele e sentiu que era ele. Então ela foi para a delegacia, relatou, contou o que ela sentiu e claro que não tinha provas, né? Não tinha nenhum indício que fosse ele, mas mesmo assim a polícia chamou ele para dar um depoimento. Como não tinha provas, a polícia não viu nada, liberaram o Chagas. Enquanto isso, ele continuava matando. Então ficou por isso mesmo, essa mãe com aquele aperto no coração, achando que era ele sim, e nada foi feito, claro, porque não tinha provas, né? E ele continuava matando, as crianças continuavam sumindo. O perfil das vítimas dele eram crianças e adolescentes. Ele chegou a matar um menino de 4 anos, que era sobrinho de uma namorada dele. Ele já tinha se separado da esposa. Ele teve 2 filhas e ele se separou da esposa. A esposa não sabia de nada. Tudo veio à tona depois que ele já estava separado dela. A família dele antes são pessoas inocentes, pessoas boas, que não tem nada a ver com isso e nem sabiam disso. Sobre esse menino de 4 anos, Francisco invadiu a casa. Essa criança de 4 anos estava dormindo com o pai. Eles eram separados, os pais. Era dia dessa criança ficar na casa do pai. Como era há muitos anos atrás, não existia tanta violência, e num bairro calmo, as pessoas não fechavam a porta. Francisco entrou na casa, pegou a criança, um menino de 4 anos, sequestrou, matou e emasculou. O que é emascular, gente? Emascular é cortar os órgãos genitais. A grosso modo dizendo, uma palavra vulgar é capar. Cortar o pênis e os testículos das crianças. Ele fez isso com todas as vítimas. O perfil das vítimas, como eu disse, eram pessoas humildes, pessoas simples, muitas até eram famílias carentes. Tanto é que tem muitas mães que não têm foto dos filhos. Elas não têm uma foto sequer. Porque há muitos anos atrás não tinha foto digital, não tinha celular, os que tinham, não era todo mundo que tinha um celular para tirar uma foto, e a cultura antigamente, e dessas pessoas, não tem por que tirar foto, não se tira foto assim como a gente tira hoje. A gente dá uma volta e tira uma foto. Antes não era assim, então tem mães que não têm nenhuma foto do filho e já estão perdendo na memória a fisionomia do filho, porque faz muitos anos e eles eram crianças. Então tem mães, é muito triste, tem mães que contam que tem uma vaga lembrança do rosto dos filhos. Então Francisco emasculava, cortava os órgãos genitais, mas não era suficiente para ele. Ele também cortava às vezes os mamilos, as nádegas, os dedos. Teve vítimas que estavam sem os olhos. Era como se fosse troféus, porque todo serial killer tem um modus operandi e geralmente guarda troféus das vítimas, ou roupas, ou pertences, ou pedaços do corpo da vítima. Ele emasculou todas as vítimas, todos os meninos, e até hoje ele não falou aonde ele colocou os órgãos genitais e a polícia não sabe. Mas a polícia acredita que esses órgãos eram troféus que ele guardava como fetiche. Não se descarta também
a possibilidade dele ser canibal, mas isso aí a polícia não afirma. Em entrevista, a polícia falou por alto que talvez fosse sim, porque foi encontrado cartilagem dentro da casa dele, agora eu já vou falar sobre isso, cartilagens da traqueia e uma cartilagem de outra parte do corpo que eu não lembro. E eles fizeram análise e continha cloreto de sódio. Então pode ser que ele salgasse os pedaços dos corpos para comer depois, mas isso é especulação, a polícia não afirma isso. Tem uma mãe que falou em entrevista, não entendi muito bem, que o filho dela foi estuprado. A polícia também não afirma isso daí, porque muitos corpos foram encontrados, ainda o corpo, mas outras vítimas foram encontradas somente a ossada. Então até não tem nem como fazer exame para ver se houve agressão sexual. Como Francisco atraía as vítimas? Porque ele não sequestrava à força as crianças, ele atraía elas como presas. Geralmente o serial killer faz isso, né? Ele não ataca do nada, ele atrai, porque isso faz parte do jogo deles. E isso faz com que eles fiquem mais excitados. Não é simplesmente pegar de surpresa, eles atraem como se fossem presas. Então ele convidava esses meninos para colher fruta em pé de árvore, porque era uma região onde tinha muita floresta, enfim, há muitos anos atrás, tinha mais ainda, ou para caçar passarinho de bodoque. Antigamente tinha essa cultura, né? E as crianças, os meninos, como ele morava ali na Redondeza, conhecido por todos, inclusive os vizinhos falaram que talvez ele fosse o melhor vizinho do bairro, de tão querido, tão bom, uma pessoa maravilhosa. Então os meninos iam. E aí ele dava uma pancada na cabeça, com todos era assim, uma pancada na cabeça e depois emasculava e arrancava pedaços do corpo. Esse menino que ele matou em 2000 e que a mãe sentiu que era ele, que eu contei para vocês, ele chegou aí na casa dessa família, sentou com o pai do menino, tomou café e disse que foi lá para dizer: fulano, vamos para a rua, vamos atrás do teu filho, a gente vai achar ele. E o pai tomou café com ele e saíram os dois a procurar a criança. Ele ajudou nas buscas de várias vítimas. Ele estava empenhado. Para quê? Para despistar e para saber o que estava rolando nas investigações. Porque quanto mais perto ele ficasse, mais ele sabia o que a polícia estava apurando, estava investigando. Ele estava tipo que infiltrado para conseguir informações e para despistar, para ninguém imaginar que era ele. Até quando o delegado foi prender ele de fato, mais para frente, prender ele mesmo, o delegado foi quase linchado pela população. A população dizia que estavam prendendo a pessoa errada, que não, que jamais, que ele era maravilhoso e queriam linchar o delegado. O delegado teve que pegar a arma, dar um tiro para cima, para as pessoas saírem, evacuar a população para poder fugir com ele na viatura. O delegado teve que sair fugido porque a população não queria que levasse Francisco preso, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Quando Francisco foi preso efetivamente, quando conseguiram colocar a mão nele? Em 2003, Francisco matou e emasculou o Jonathan. Ele convidou o menino para colher fruta com ele. E aí o menino não voltou para casa, demorou, não voltou. E a mãe foi perguntar onde é que estava o Jonathan. E a irmã disse que viu o Jonathan saindo com Francisco. Não sei se ela ouviu eles dizendo que eles iam colher fruta, mas ela viu ele saindo com Francisco. Foi a última pessoa que ela viu com o irmão. Então, levantou a suspeita, os pais ficaram com a pulga atrás da orelha e correram para a delegacia para relatar que a irmã viu Jonathan com o Francisco. Então ali a polícia lembrou daquela outra mãe que foi lá relatar que achava que era ele, e aí foi averiguar. Foram até a casa do Francisco. Francisco negou tudo, claro, e como não tinha provas, a polícia liberou ele de novo, 2 vezes.
O delegado disse para essa mãe, para a mãe do Jonathan, que como não havia corpo, não tinha crime. Até aí tudo bem, é verdade, se não tem corpo, se não tem vítima, não tem crime. Então liberaram ele e ele foi para casa tranquilamente. Depois de 40 dias encontraram o corpo de Jonathan e junto ao corpo encontraram uma camiseta cortada ao meio. E a polícia imediatamente ligou esse fato ao corpo daquele menino que foi morto em 2000, que a mãe pediu o copo d'água, vocês lembram? Esse menino também junto ao corpo tinha uma camiseta cortada ao meio. Imediatamente a polícia ligou os fatos e já não tinha mais tanta dúvida que era o Chagas. A partir daí começa a clarear a investigação para a polícia. Eles já tinham alguma coisa, eles tinham algo de concreto, porque até então eles não tinham nada. Eles tinham 2 corpos, com 2 camisetas cortadas ao meio, o mesmo modus operandi. As mães, uma mãe dizendo que achava que era o Francisco, a outra mãe dizendo que a irmã viu o filho saindo com Francisco. Então a polícia começa a acreditar que realmente era o Francisco. O que foi que um perito da Polícia Civil fez? Ele, com o GPS, começou a mapear os lugares onde eram encontrados corpos, porque enquanto eles estavam investigando, enquanto eles não acreditavam ainda que era o Francisco estava matando, estava fazendo as vítimas, para vocês verem, foram 28, né? Então esse policial com o GPS começou a mapear e descobriu que os corpos estavam numa rota que dava da casa do Francisco até o local onde trabalhava, todos os corpos. Eles conseguiram fazer um mapa. Então os corpos ficavam entre a casa onde ele morava e na parada de ônibus que ele descia no trabalho. Todos naquela região. Era até algo novo para a época, um policial que trouxe essa tecnologia da Polícia Civil e resolveu então usar esse GPS. Nesse meio tempo, a polícia fez um retrato falado. Tinha algumas pessoas que deram depoimentos, que viram um homem com meninos, um homem de bicicleta, com meninos e fizeram um retrato falado. Então, quando pegaram o Francisco em 2003, que foram até a casa dele, porque tinham, né, essas provas e essa irmã que viu ele saindo com Jonathan, prenderam ele para dar outro testemunho, para averiguação. Não tinham ainda provas cabais que era ele, mas levaram ele até a delegacia. Quando compararam o retrato falado com o Francisco, eles ficaram apavorados com a semelhança, era igual. Chegando na delegacia, Francisco confessou os crimes. Ele confessou, ele deu os detalhes, como ele fazia, por que ele fazia. Segundo ele fazia porque tinha uma voz dentro dele, alguém que mandava ele fazer isso. É como se ele ficasse possuído com algo muito ruim, que não era ele, e ele fazia aquilo, era tipo um monstro, um espírito maligno, e não era ele. Muitos contam isso, né? Foram com Francisco até a casa dele. A polícia descobriu que tinha corpos enterrados dentro da casa. Não era nem no pátio, era dentro da casa, porque a casa dele era muito humilde e era de terra batida, não tinha piso. Ele mostrou onde estavam os corpos enterrados, alguns eram em decomposição, outros corpos já era só a ossada. Ele mesmo mostrou para a polícia. E onde ele dizia, os corpos estavam ali exatamente dentro da casa dele, tipo na sala da casa dele. Depois de algum tempo, contando tudo com os mínimos detalhes, falando coisas que só o assassino saberia, ele negou tudo, e ele nega até hoje, porque ele dá entrevistas, né? A imprensa costuma entrevistar pessoas assim. Ele em entrevistas e para a polícia ele nega até hoje e diz que quem fez isso é uma pessoa, é um monstro, uma pessoa muito má, e ele não fez isso.
Ele é uma pessoa boa e ele não fez isso. Eu só não sei então por que ele confessou. Se vocês vissem as entrevistas das mães dessas crianças, eu não consegui, eu até pulei a parte das mães falando. Eu vi que eu não ia tirar alguma informação para trazer para o vídeo. Eu aproveitava e pulava, porque é muito triste. É muito triste, é muito forte. Principalmente as mães que não têm foto dos filhos, que já estão perdendo na memória como é que era o rosto do próprio filho. É muito triste. Uma curiosidade é que essas mães estão recebendo um salário mínimo vitalício enquanto viverem, e receberam casas também. Me parece que essas casas foram doadas pelo governo na mesma rua. Segundo as reportagens e os depoimentos das mães, são casas precárias, com vazamento, umidade, casas que não foram terminadas ainda. Elas reclamam muito. Muitas venderam as casas porque não tinha como habitar. Quando chovia, se molhava menos na rua do que dentro de casa. E ainda o fato, algo cruel, assim, algo que a gente está falando de ser humano, né? Então, quando a gente fala de ser humano, vocês sabem que tem seres humanos que fazem coisas que não matam, não são como Francisco, mas também fazem coisas cruéis. Muitas mães relatam que se mudaram porque tinha o disse-me-disse. Pessoas dizendo na rua que, olha aí, mataram os filhos delas e agora elas ficam recebendo dinheiro para o resto da vida. E até casa ganharam. Então, terminando no Maranhão, ele foi preso, a gente vai para Altamira, no Pará, colado ali no Maranhão. A polícia do Maranhão afirma veementemente, até hoje, que ele matou os meninos em Altamira, também no Pará. Os meninos de lá também foram mortos e emasculados. Mas a polícia do Pará nega, diz que Francisco não tem nada a ver com isso. Se a polícia do Maranhão tem razão, não seriam 28 vítimas. Na verdade, foram 30, porque ele confessou 30, mas os 2 corpos não apareceram. Provavelmente sejam 30 mesmo, mas contando com Altamira, seria um total de 42 meninos. Então vamos para Altamira agora. A mesma faixa etária, a mesma classe social, famílias humildes, meninos humildes, de famílias humildes, o mesmo jeito de matar, com uma pancada e emasculados, e com pedaços do corpo arrancados, que a polícia nunca achou, não sabe cadê. Os órgãos também, genitais, a polícia não sabe cadê. Não diferente do Maranhão, lá em Altamira, no Pará, as investigações da polícia também eram precárias. Demoraram bastante tempo para se dar conta que eram assassinatos em série. Aconteceu a mesma coisa aqui no Maranhão, ONGs tiveram que se juntar, mães tiveram que se juntar a ONGs para fazer pressão na polícia, para a polícia dar jeito e investigar efetivamente, para descobrir quem estava fazendo aquilo. Porque os meninos sumiam e os pais também alegam que, como eram meninos carentes, a polícia fez vista grossa. Isso é o que eles dizem. A polícia de Altamira levantou 3 hipóteses. Que podia ser um serial killer, que podia ser uma organização criminosa de tráfico de órgãos e, por último, que fosse uma seita que fazia rituais de magia negra. Por que a polícia do Maranhão diz que os 14 meninos, foram 14, em Altamira, eram vítimas do Francisco? Pelo modus operandi. Eles eram emasculados, tinham os órgãos, partes do corpo cortados e todos os momentos que apareciam vítimas eram períodos que o Francisco estava em Altamira, porque ele morou lá, ele trabalhou lá também.
Então a polícia do Maranhão fez um mapa mostrando que as datas coincidiam, que quando o Francisco estava em Altamira era quando aparecia uma vítima morta. A polícia do Maranhão chegou a levar Francisco para lá, porque ele confessou. Francisco confessou, depois de preso pelas mortes no Maranhão, confessou que ele também era responsável pelas mortes em Altamira. Então a polícia do Maranhão levou ele até lá. Ele foi no mato, porque os corpos eram encontrados no mato, no Maranhão também, e ele disse que ele ia mostrar onde é que estavam os corpos. Porém, ele não achou nenhum corpo, ele não conseguiu identificar nenhum local onde estivesse algum corpo enterrado. O que a polícia do Maranhão diz? Que como se passaram muitos anos, acho que 13, a cidade mudou. Onde não tinha casa, tinha, a floresta mudou, a geografia mudou. Então ele se perdeu, por isso ele não conseguiu identificar onde é que estavam esses corpos. Só por isso, porque a polícia do Maranhão diz que foi ele, afirma sem sombra de dúvida que foi ele, porque as vítimas eram encontradas da mesma maneira. E da mesma maneira a polícia de Altamira nega e diz que em hipótese alguma é Francisco. A polícia de Altamira prendeu 5 suspeitos de uma seita religiosa, que segundo eles fazia magia negra. Essa seita era composta por uma mulher, uma senhora, que era a líder, por 2 médicos e por um filho de fazendeiro e por um policial. Vejam bem, a polícia prendeu essas pessoas com testemunhas, com pessoas oculares, que tiveram provas oculares de pessoas que afirmam que viram esses 2 médicos, essa senhora, esse filho de fazendeiro e esse policial agindo e matando as vítimas. A polícia de Altamira não tem nenhuma prova científica dizendo que foram essas pessoas. São todas provas testemunhais. Então, no nosso ordenamento jurídico, a prova testemunhal é válida, claro, mas segundo alguns juristas, a prova testemunhal seria a prostituta das provas, por não ter nenhuma prova científica, um DNA, uma impressão digital, porque quando é uma prova científica não tem como contestar, é contestação zero, não tem como dizer que não era. Mas baseado então em provas testemunhais, a polícia de Altamira prendeu essas 5 pessoas, onde essa senhora foi inocentada, restando os 4 homens acusados e presos. Estão presos até hoje e até hoje negam, dizem que não fizeram nada. Depois de um certo tempo também, Francisco negou as mortes de Altamira. Ele contou detalhes que ele tinha feito com as vítimas de lá e como ele fez com as vítimas do Maranhão. Ele disse depois que não era ele, que ele não fez nada e que ele era inocente. Esses acusados de Altamira foram presos, então o tribunal do júri aconteceu em 2003, onde saiu a sentença final, e eles foram presos. 3 vítimas em Altamira sobreviveram, mas eles sobreviveram emasculados. Foi retirado os órgãos genitais desses 3 meninos, que foi reconstruído depois. Um pouco diferente do Maranhão, em Altamira as famílias receberam uma pensão vitalícia de um salário mínimo, mas não receberam casas. Sobre Altamira, algumas das testemunhas disseram que viram os 4 homens condenados e a senhora, vestindo roupas pretas, capas pretas e vermelhas, com sapatos feitos de casco de animal e carregavam um livro escrito Magia Negra. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque esse tipo de vídeo é bem pesado. Todos, né? Todas as vítimas, todos os vídeos de caso criminal são pesados, mas como eu disse,
Quando são crianças é pior ainda. Então eu acredito que eu tenha falado o que é mais importante e eu vou me ater a isso só. Eu não vou abrir mais informações porque eu preciso respeitar as vítimas e as famílias das vítimas. Então eu entendo que eu posso ir até um certo ponto. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a dinâmica dos crimes. Resta esta dúvida em Altamira, que a polícia do Maranhão afirma que foi Francisco e a de Altamira nega, diz que não. Deixem aí o que vocês acham, se inscrevam, deixem um like e até o próximo vídeo.